Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Para mim, hoje é um dia muito especial. A nosso convite está aqui, na verdade, o DEDICA. Quero agradecer a presença da doutora Lucy Pfeiffer, doutora Bibi Giovana, Patrícia de Souza Dias, Paulo Vítola, Patrícia Russo Gilsan, Vitória Peluso e o doutor Gerson Zafolon Martins. O trabalho de DEDICA já é amplamente conhecido na cidade, no estado do Paraná, mas eu quero apresentar um pouquinho, doutora. O programa DEDICA, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Amigos do Hospital de Clínicas, presta assistência interdisciplinar para crianças e adolescentes vítimas de violência, senhores. Diariamente, o programa recebe crianças e adolescentes encaminhados pelo Hospital de Clínicas, pelo Ministério Público, pela Vara de Infância, pelos Conselhos Tutelares e delegacias e outros centros de atendimento da cidade de Curitiba. Essa assistência é gratuita e é interdisciplinar, portanto, psicológica, médica, psicanalítica, social, etc. A coordenação do programa está sob os cuidados da doutora Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista e doutora em saúde da criança pela Universidade Federal do Paraná. A doutora é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira. Possui mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná, com a dissertação Epidemiologia da Violência contra Crianças e Adolescentes, histórias que o mundo adulto não deveria contar. Eu já aproveito de antemão agradecer os meus colegas vereadores que fizeram parte da emenda coletiva. E a nossa intenção é que mais vereadores participem neste ano também desta emenda, que tem uma função, um papel social maravilhoso. Doutora, por favor. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da mesa, a doutora Maria Letícia, que nos convidou e abriu esse espaço, e a todos os presentes. Quando falamos de violência, falamos da formação de seres violentos. Porque se não conseguimos impedir a violência na infância e na adolescência, ninguém nasce agressivo, ninguém nasce pronto para matar, ninguém nasce para violar. As crianças nascem perfeitas, na grande maioria dos casos. Algumas, cerca de 1%, podem ter alguma má formação, mas não de personalidade, não de psiquismo. As crianças são deformadas na sua evolução por lares violentos. E a maioria dos casos que temos no DEDICA são casos onde, mais de 90%, a violência está dentro de casa, com crianças sendo reféns dos seus abusadores. Se nós não intervirmos nisso, seja pelo bem da criança, deveríamos intervir pelo bem da sociedade. Não se tem bandidos, não se tem pessoas de mau caráter, não se tem estelionatários, ou seja o que for, à toa. Temos porque a família falha, porque o Estado falha, porque a sociedade falha. Nós começamos em 2004 com o programa HC DEDICA como voluntários, um dia por semana, nas quartas-feiras, e éramos um grupo de pessoas onde queríamos mostrar que a violência existia e que era preciso que aquelas crianças, mesmo que internavam lá muitas vezes, como déficit de atenção, como transtorno opositório, como doenças mentais, ou com fraturas, ou com risco de morte, elas, na verdade, eram crianças violentadas. Começamos em 2004 e, em um dia por semana, atendíamos de 40 a 80 pessoas, entre as crianças, seus responsáveis e agressores, homens ou mulheres, né? Em um dia por semana, atendíamos 3 casos novos, ao mínimo. Hoje, no DEDICA, atendemos de 3 a 5 casos novos por semana, que é muito, gente. Porque nós estamos falando de uma criança violentada que vai ter seus irmãos violentados e de esses pais que são vítimas de uma sociedade que não acolheu quando eles eram pequenos. Eles foram formados agressores, né? O quanto conseguimos fazer em um dia na semana? 5.000 procedimentos com um grupo de 12 voluntários, num lugar muito simples, né, que era o SAM 3, pode seguir, em lugares também muito simples, onde nós tínhamos que cuidar, porque eram paredes de madeira, separados por cortina, e se colocávamos a criança, não podíamos pôr o agressor do lado, mas o DEDICA cresceu e mostrou
que essas crianças precisavam de cuidado. E em 2015 tivemos um projeto, através da Associação de Amigos do HC, onde conseguimos uma verba do SEDECA para atender de forma interdisciplinar, intersetorial, essas crianças, esses adolescentes, seus responsáveis e os agressores. Pode seguir. Num lugar muito bonito, que é o Dedica. Todos vocês estão convidados a nos conhecer lá. É uma casa linda, que foi adaptada para o atendimento, onde as crianças são recebidas com os seus responsáveis, com hora marcada, um psicólogo para cada um deles, e se eu tenho a mãe como necessidade de tratamento, o pai ou a avó, quem é o responsável por essa criança, eles são atendidos na mesma hora, ninguém tem fila de espera lá. Nós temos fila de espera para a entrada, porque nossos recursos são poucos, vêm da associação, e nós somos poucos ainda para a demanda que temos. Temos uma fila de espera. E isso é muito angustiante. O que fazemos, então? Frente à demanda, se vocês me acompanharem, de hospitais, ambulatórios e os órgãos da justiça, vara de infância, vara de crimes, delegacias, e são casos horrorosos. Quando a gente recebe, a gente pensa, esse foi o pior, e daí daqui a pouco vem outro pior. Então, nós fazemos primeiro uma avaliação inicial e um plano de atendimento. O que essa criança precisa de tratamento, quem vai ser tratado e que medidas de proteção ela vai precisar. Esses casos são reavaliados porque temos vários profissionais atendendo nas quartas-feiras, discutimos os casos para saber do andamento e se precisamos retomar essa família. Pode seguir. Então, quando pensamos, sempre temos que avaliar essa vítima. Pode seguir, Charlie. A agressão que temos, quem é esse agressor e quem é essa família. Porque ainda se tem a ideia que pai e mãe ou a família é o lugar ideal para uma criança. Felizmente, na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Tem pais que matam, tem avós que maltratam, tem avós que abusam e tem famílias que são muito doentes. Não se tem um pai ou uma mãe que perverso se a família anterior não criou isso, e a gente tem que cuidar. Porque aquela ideia, não fica com a mãe, então fica com a avó, muitas vezes eu estou tirando da filial e pondo na matriz. Então, temos esse atendimento e temos também programas de prevenção. Um programa de educação continuada, onde falamos aonde nos convidam, porque a violência ainda é um fato novo, não de existência, mas que as pessoas possam aceitar que a criança sofre e que aqueles sintomas de dificuldade de aprendizagem, de dificuldade de relacionamento, vêm de violências que ela sofre, na maioria das vezes, na sua casa. Pode seguir. E vejam, nós atendemos em sessões de terapia individuais de 40 minutos a 1 hora, mais de 200 pessoas por semana. É muito, gente, né? No ano passado, tivemos mais de 7.000 procedimentos, entre atendimentos, consultas, consulta médica, elas passam por uma consulta por mês para a gente avaliar o desenvolvimento. E eu vou contar só uma história, 2 talvez, né? Até para vocês terem ideia de quem tratamos. Vou falar do João. É um menino que foi encontrado numa casa, num bairro de Curitiba, onde ele estava preso. Nessa casa, os irmãozinhos muito negligenciados na escola, com piolhos, feridas e tudo mais, e ninguém via. E quando se foi tratar dos pequenos, aparece o João. O João, com 8 anos de idade, que não fala. Ele emite sons, grunhidos, só. E o João foi acolhido por estar preso nessa casa, e foram necessários 8 banhos para que se pudesse pegar nele. Ninguém nunca falou com o João, ninguém nunca conversou com o João. Ele tem um déficit cognitivo criado, ele tem um dano cerebral fabricado por um lugar de vítima, de objeto sexual da mãe e do padrasto, e que ninguém nunca percebeu. Que valor tem o João
como no bairro de Curitiba pode-se ter uma criança nessa situação? Falhamos todos nós. O João lá está há 3 meses, né? E o João é impressionante, porque ele sabe cores, ele entende tudo o que a gente fala, e dos grunhidos que ele fazia, no começo eu chamei o João de menino lobo, mas na verdade ninguém falava com ele, era o som que ele conseguia falar. Ele está há 3 meses no Dedica, nós não sabemos o que vai ser do João, mas ele vem feliz, ele está num abrigo. Tivemos que discutir com uma vara de infância que achava que pai e mãe ainda deveria fazer visita a ele, e ele era ameaçado para não contar todos os abusos que sofreu, inclusive os seus irmãos de 6 e 4 anos. Os 3 estão abrigados, eles evoluem muito bem. Há 2 semanas atrás, o João estava brincando, todos eles me conhecem, todos eles conhecem toda a equipe, porque todo mundo participa dos atendimentos. E eu fui conversar com o João e disse, tudo bem, João? E ele disse para mim, clá bem. Eu me assustei e disse, João, você está falando como eu? E ele ri e disse, mais ou menos, né? Então, eu falei, quase como eu. Daí ele, então veja, chegamos atrasados para o João, mas ele vai ter uma chance. E eu tenho que dizer que a violência acontece em todas as classes sociais. Fazemos perícias quando existe discussão de guarda, denúncias de abuso, e aí pegamos todos, advogados, professores, médicos, todas as classes sociais. A violência não é uma característica da miséria como se pensa. Ela não é um problema social, ela é um problema de saúde. Deformamos crianças com 3, 4 tentativas de suicídio. Imagine uma criança com criança com a gente tenta oferecer a essa criança um mundo melhor. Eu vou falar da Maria, que chegou para nós aos 12 anos, foi trancada num armário do seu quarto, seminua, e foi tida como psicótica. Ela ficou 2 meses internada num hospital psiquiátrico, até que, por sorte, uma promotora, a doutora Tarsila, que é fantástica, da Vara de Crimes, pede uma avaliação. Será que aos 11 anos ela é psicótica? E quando ela consegue falar, só depois do acolhimento, ela conta de violências enormes que ela sofria. Tipo, o pai colocar a arma na cabeça, tentar sufocá-la, a mãe bater com a panela da cozinha. Classe média. Ela foi acolhida. Ela veio no Dedica há 1 ano, ela estava fora da escola. Em 6 meses ela retomou a escola. Ela tinha vários toques, ela tomava banho 10 vezes por dia. Ela conseguiu sair disso, retomou para a escola. No ano seguinte, ela passou de ano. Hoje ela está na 8ª série, com seus 14 anos. E cada vez que ela entra no Dedica, entra na minha sala, ela diz obrigada, eu estou muito feliz. E é isso que move a gente para que atenda mais um e mais um. Pode seguir, Charles? Então, e na prevenção a gente tem várias medidas, pode seguir. Pode ir indo. E eu quero só apresentar para vocês, vocês vão receber esse folder, as cores estão distorcidas, mas a gente tem um programa também, então, de prevenção, pode seguir. Também na violência virtual, onde a gente fala desses pais
que tem que apresentar à criança o mundo como ele é. Eu vou pedir para o Charles que siga. Nosso tempo está acabando, né? Não, então, a senhora vai ter mais tempo, suficiente para terminar, mais 5 minutos. Ótimo, eu agradeço. Então, temos muitas formas de violência. Se a gente pensar, então, Charles, mais devagar, já que eu tenho tempo, né? Veja, é até os 5 anos, no máximo 7, que uma criança ela absorve todos os valores do mundo, do certo, do errado, de como se comportar, de como ela vai conseguir as coisas, o valor de si mesmo, o valor do outro. Então, se tivéssemos que investir no cuidado de uma criança, teríamos que investir no pré-natal, no pós-natal, e podemos ter sinais de alerta de desvinculação mãe-bebê, que isso está em todas as histórias do Dedica. É a criança fora do lugar, é a criança que vem ao mundo sem que tenha se desejado, ou que até se desejou, mas que no caminho esse desejo se perdeu. A gente pensa, não, ninguém maltrata o sangue do seu sangue, mas a partir da desvinculação, aquela criança deixa de ser reconhecida como sangue do sangue. Esses valores são revistos na adolescência. Então, imaginem, até 7 anos, uma criancinha está aprendendo como agir, como fazer. Eu tenho um paciente no Dedica, com 8 anos, que ele tem muito orgulho de poder entrar numa loja e roubar coisas sem ser pego, porque é assim que o pai dele ensinou. Como vamos quebrar isso, né? Nós temos crianças que enrolam bagulhos, cigarros de maconha para os pais, mas nós temos crianças na classe alta que não têm nenhuma atenção. Nós temos os meninos que eu chamo de shopping, que ficam lá, e se vocês forem no shopping nosso ao meio-dia, a gente vai ver um bando de crianças sem nenhum cuidado, sem nenhuma atenção. Temos meninos de rua, temos meninos de shopping, e hoje temos meninos de internet, abandonados em toda a violência que pode vir pelo mundo virtual. Se não existem valores na infância, poucos valores vão ter na adolescência, ou essas crianças vão procurar aqueles que lhes dão atenção. E por isso é tão fácil entrar nas drogas, por isso é tão fácil entrar no mundo dos riscos e até das autoagressões. Pode ser que. E esses valores não vêm só de um. Eles vêm de como nossos avós criaram nossos pais vão criar as suas crianças. E deveria haver um filtro do certo e do errado. Deveria, quando nos tornamos pais, os nossos antecessores deveriam ser visita na nossa casa e no nosso pensamento, porque daí a gente conseguiria fazer essa separação do certo e do errado. Eu estou apresentando para vocês a razão da campanha Conhece ao que Importa. É uma campanha que fizemos, então, para essa nova forma de violência, onde temos democraticamente em todas as classes sociais o abandono das crianças. Crianças que crescem sem valores. E a gente precisa fazer algo por isso. Então, todo mundo já viu isso, né? As cenas que eu estou passando ali faz parte de um trabalho voluntário da TIF, uma empresa de propaganda com o Fábio Marquezite, e que também a Associação do Amigos do HC e o Dedica encamparam, levaram adiante. E, na verdade, o que a gente veio aqui falar. O mundo está muito cruel, não só porque a vida mudou, mas a criança sempre teve muito pouco valor, desde a existência do ser humano. Parece que os animais muitas vezes se saem melhores nisso, né? Muitas vezes a nossa racionalidade e a nossa irracionalidade faz com que se agrida muito a criança. Na verdade, a criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que ter apoio. E vocês, como legisladores, poderiam ser nossos parceiros tanto no apoio do Dedica, como no apoio das propostas do Dedica, que são, na verdade, para uma sociedade melhor. Toda criança precisa ser adotada ao nascimento. Isso é de Freud. Sendo filho biológico ou não. Os do Dedica não foram. Como muitos que andam por aí sem nenhuma assistência, em todas as classes sociais.
Quanto mais fina a parede, mais fácil a denúncia. Quanto mais fina a parede, menor o dano para a sociedade, porque esse perverso, essa perversa que nós criamos, vai fazer mal a poucos. Quanto mais grossa a parede, maior cultura, o dano é inatacado. Volte só um pouquinho. Não, na menininha sem cabelo, por favor. Acho que você voltou muito. Então, eu queria mostrar para vocês uma das nossas pacientes, que chegou e ela já tinha feito até biópsia de couro cabeludo, porque ela não tinha cabelo em todo um lado do corpo, da cabeça, e muitas lesões. Pode seguir devagarzinho. Muitas lesões na pele, também foi feita a biópsia, até que alguém escutou da mãe e percebeu que ela vinha vestida de menino. E escutou da mãe, não sei por que ela nasceu, né? Ela veio e o que ela fazia, na verdade, era arrancar seu cabelo e arrancar pedaços de pele, porque a mãe, com todo um histórico de ter perdido um irmão, e ela foi culpada por isso, aos 7 anos de idade, foi um atropelamento, toda a vida ela quis um filho homem para dar à mãe, que perdeu o seu irmão. E quando ela nasce menina, ela não tem lugar nessa casa. Ela veio para o Dedica, ela evoluiu, e a gente espera que hoje ela esteja muito bem. Pode seguir. Então, são esses resultados que nos mexem, que fizeram com que todo esse grupo fantástico se unisse. Temos novos parceiros hoje, mantivemos esse trabalho, e a gente sempre pensa, né, no cuidar e proteger. Se um porquinho espinho, com todos os seus espinhos, consegue acolher seus filhotinhos, o que acontece com o humano? A nossa escola deveria ensinar como cuidar de crianças. Fomos voluntários no Hospital de Clínicas de 2004 a 2014, a 2016, dentro do Hospital 2014. Quando o programa foi encerrado no Hospital de Clínicas, por sermos voluntários há tanto tempo, e novas regras do próprio hospital, ainda mantivemos esses pacientes, quem pôde, em seus consultórios. Então, até 2016, fomos voluntários. A partir de 2016, através da verba do Conselho Estadual e do SEDECA, que infelizmente foi uma verba fechada, ela terminou em agosto do ano passado, deixamos de ser voluntários. Hoje somos funcionários mesmo, e eu sei que quem está lá recebe aquém da sua capacitação. E estamos lá por dedicação às crianças, né? Então, hoje dependemos da associação, dependemos de verbas que conseguimos com jantares, que conseguimos com donativos, o que é absurdo, porque, na verdade, esse deveria ser um programa de governo. Então, se desassistimos as crianças ao nascimento, numa puericultura onde não tem pediatra na rede pública, não tem psicólogo para atendimento, essas crianças vão crescendo perdidas, e na escola que não conseguem produzir, e infelizmente por outra lei absurda, não se pode reter uma criança se ela não aprendeu. Hoje temos um volume enorme de adolescentes e pré-adolescentes analfabetos na 5ª série. Que daí, claro, né, são bagunceiros, são agressivos, porque eles têm que ter aula de história, geografia, fazer interpretação de texto, equação, quando eles não reconhecem números nem letras. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dar ajuda de vocês para que o próprio Estado e sociedade não violentem mais esses violentados. Hoje nós queremos ter um projeto para alfabetizar esses meninos e meninas de abrigo, que aos 18 anos vão ser colocados para fora. Só que eles têm 15 anos e são analfabetos. E estão no abrigo há 6, 8 anos, gente. Como assim? Também lá eles são esquecidos. Não basta dar casa, comida e roupa lavada. A gente tem que dar ambiente para que ele possa se desenvolver. A gente teria uma oportunidade de reavaliação dos valores da infância na adolescência. E a gente tem perdido em muitos lugares. Eu tenho crianças e todos aqui sabem que, como eu faço as primeiras avaliações, sempre com alguém desse grupo fantástico.
Elas todas me conhecem. Por um tempo elas fogem de mim, porque eu sou a responsável pelas medidas mais drásticas. Depois de um tempo, elas voltam. Eu tenho uma menininha, que eu nem vou falar porque era muita agressão aos 3 anos de idade, que eu atendi na UTI. Eu achei que ela nunca mais ia querer me ver, porque foi no período onde ela estava com risco de morte. Ela tinha que tomar morfina para poder suportar as dores. E essa menininha hoje, depois de 2 anos no DEDICA, em tratamento, ela está num acolhimento muito especial. Eu escuto uma risadinha quando ela chega, ela foge da Astrid, que não está aqui hoje, que é a psicóloga, vai lá me dar um abraço. Isso, gente, né, ver essa menina correndo, ver a vida que ela tem, e quando eu não estou, ela faz um desenho e deixa na minha mesa. Então, são coisas assim, você vê como a criança responde, e é isso que nos surpreende. Porque a minha sempre percepção inicial como pediatra é que iriam ser psicóticos. E quando, ou agredir outros, perversos. E quando você interrompe essa violência, a criança, ela passa a ser criança, passa a ter o direito de brincar. No início do DEDICA foi feito um convênio de parceria com todas as secretarias de educação de tal. Nós temos parceria com o Ministério Público de apoio nas situações emergenciais e eles nos mandam muitas crianças. O juizado nos manda muitas crianças. A secretaria nos manda muitas crianças. Essa é a parceria que nós temos. Hoje nós temos um recurso vindo de uma juíza, que era da Vara da Infância no tempo de voluntariado do DEDICA, que hoje está na Vara de Penas Alternativas. E realmente foi a primeira verba, e com isso nós vamos conseguir contratar mais psicólogos, porque eu tenho fila de espera de criança, o que é angustiante. O que a criança, ela anda, ela tem os seus caminhos, e ela procura um adulto que possa entender o que ela sofre e intervir, porque na sua casa ela não vai encontrar isso. Ou são mães impotentes, ou são mães coniventes, ou são mães agressoras. Tem mães que vendem suas filhas, né? Até porque isso lhe dá uma garantia em todas as classes sociais. Então, mas muito mais se vê isso nas classes com menos proteção, menos cultura, menos valores da sua infância. Então, isso que eu disse que a violência ela é uma cascata, cada vez é pior. Cada vez o tombo da água numa cascata é pior. Então, nós tínhamos em 2004, num programa voluntário com a Sociedade de Pediatria, um programa de capacitação de professores, de profissionais da saúde, para detecção precoce dos sinais da violência. Poderíamos retomar isso. Se pensamos no ensino fundamental e na creche, ali teria que ser nosso melhor observatório. Ela não aprende só por desnutrição, ela não aprende porque uma cabeça cheia pela violência que escutou na noite, pela surra que apanhou, pela humilhação, pelo maltrato, pelo descaso, pelo desvalor, ela não tem neurônio disponível para aprender. E enquanto a violência continuar, seja por negligência, omissão do cuidar, porque na falta de comida não tem só a falta de comida, tem o desvalor, a falta de importância. E a gente muitas vezes se surpreende que mesmo famílias bastante simples cuidam muito bem dos seus filhos, porque elas vão atrás, elas lutam. Tem outras que não. E muitas vezes nós temos a mãe bem gordinha, o pai bem gordinho e uma criança muito desnutrida. Então, esses são sinais de alerta que nós temos que ter das violências que elas sofrem. E, a partir daí, poder proteger. Nós sempre tentamos, a não ser nesses casos, né, o pedófilo, o homicida, nós temos mães que tentaram envenenar crianças dentro da UTI do hospital. Nós temos pessoas malucas, nós temos pessoas que criam doenças nos seus filhos. Então, só que são malucos socialmente bem comportados. O foco da violência está na criança. Então, veja, se o ensino fundamental e as creches pudessem ter um programa de trazer os pais, de orientar,
dizer isso, por que a criança insiste, por que a criança... Isso a gente já diminuiria muito. Se no ensino fundamental, e isso fica uma proposta para vocês, nós pudéssemos, no final do ensino fundamental, ensinar o que é ser normal. O que é ser um ser humano normal, o que é um desenvolvimento, até para que a criança entenda dela, entenda do seu desenvolvimento, o que é amamentar. Se dá aula de biologia e não se fala de onde vem o leite. Aí lá na maternidade, quando ela tiver seu filho, ela vai ter uma dificuldade enorme numa coisa simples que é a amamentação e que traz um vínculo mãe-bebê fantástico. Então, nós podemos fazer muitas coisas. E esse foco, né, o município, ele teria um papel fundamental na prevenção primária, que seria essa de ensinar uma criança, de ensinar os pais, na prevenção secundária, que é a detecção precoce, e na terciária, que quando a violência já é grave, encaminhar para atendimento. Eu quero agradecer novamente a presença da doutora Lucita da equipe e dizer que eu já acompanho o trabalho, a senhora sabe, há muitos anos, sou médica legista, e uma das crianças, várias das crianças que eu atendi no HC foram atendidas em seguida pelo DEDICA, né? Então a gente tem já um compromisso com o DEDICA de muitos anos. E digo aqui aos meus colegas vereadores que no ano passado, quando nós trouxemos, já apresentamos o DEDICA já muito próximo do final do ano, houve um esforço, doutora, para que eles pudessem ajudar, mas tenho certeza que esse ano todos estão muito mais comprometidos, uma vez que conhecem melhor o trabalho. Muito grata. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do DEDICA, em nome das nossas crianças, nossos adolescentes, em nome de seus pais violados tantas vezes no seu desenvolvimento. E a gente espera ter vocês como parceiros. Obrigada.